Beleza, então, meus queridos, hora da verdade, Cefaz DF, contabilidade pública, apostas finais de contabilidade pública, considerando o edital da Cefaz DF, fizemos uma análise aqui e as nossas apostas, né? Bola de cristal total aí, algumas questões com certeza a gente sabe que vão estar lá na sua provinha e a gente vai fazer uma revisão bem bacana aqui de contabilidade pública, considerando os principais pontos que eu considero, fazendo uma análise aí das últimas provas. Nós já tivemos provas da Sebrasp e CESP em 2020, veio uma prova bastante teórica. Que prova é essa, professor? Prova do TJ Pará, né, 2020. Cara, eu até gravei, não lembro agora qual a transmissão que eu gravei isso aí, mas eu já comentei essa prova, né? Salvo um lapso aqui, é tanta transmissão, mas eu já comentei essa prova em alguma oportunidade. Tô lembrando aqui, TCE Rio de Janeiro, foi Maratona TCE do Rio. Eu gravei final de semana, hein? Não sei se está disponível, mas eu comentei essa provinha. Se der, eu também vou carregar essa parada no canal, contabilizando meu canal, tá bom? Muito bem, então, hora da verdade, Cefaz DF, contabilidade pública. Vamos com tudo, né? Porque o tempo urge, a gente tem em torno de 1h30 para ver vários pontos aqui de contabilidade pública. Primeiro ponto, pessoal, isso é fundamental, se saber os regimes, porque em decorrência dos regimes de contabilidade aplicados aqui no contexto do setor público, nós precisamos sempre raciocinar, porque eu sei que no seu edital tem contabilidade geral e tem contabilidade pública, não é mesmo? E aí a galera fica se confundindo muito aqui em contabilidade pública. Porque o que muda? Justamente esses regimes aqui. A principal diferença, e nessa transmissão aqui eu vou fazer um contraponto entre contabilidade geral e contabilidade pública. Por quê? Porque eu sou professor das duas e isso facilita bastante, tá bom? Eu estou por dentro aí tanto da contabilidade geral avançada, estou por dentro também de contabilidade pública. Ok? E eu consigo fazer esse contraponto aqui, vai ser bem bacana, vai ser um diferencial da nossa hora da verdade aqui, Cefaz DF, tá bom? Então vou falar um pouco também sobre contabilidade geral, contabilidade avançada e perspectivas aqui de contabilidade pública, trazendo um contraponto aí. Então vai ser alguns tópicos aí mais avançados que vão facilitar lá na hora, porque eu sei que na hora da prova, velho, você precisa ter todas as caixinhas aí. Não é mesmo? Precisa ter todas as caixinhas. E aí, muitas vezes, você tem um raciocínio lá na contabilidade geral. E o examinador sabe disso, cara. Ele saca, né? E daí ele pega e coloca lá uma peguinha. E eu vou trazer esses peguinhas aí que pode aparecer na sua prova. Cara, nós estamos blindados aí pro jeito que aparecer lá, né? Nós vamos matar a questãozinha, tá bom? Então, regimes, o que você precisa saber? Que existem 2 regimes aqui na contabilidade pública. Lá na contabilidade geral, nós temos o aspecto, ênfase total no aspecto, o quê? Patrimonial. Afinal, o objeto de estudo da contabilidade qual é? É o patrimônio, não é mesmo? Então, lá na contabilidade geral, ênfase total, né, no aspectos patrimoniais. Aqui na contabilidade pública, o objeto de estudo também é o patrimônio público. Só que aqui existem contextos orçamentários, lá da disciplina de AFO, né, Administração Financeira Orçamentária. Tá bom? Então, por questões constitucionais, aspectos orçamentários. O gasto público ele só pode ocorrer se está previsto lá no orçamento. Tá bom? E aí, vem esse caráter dos aspectos orçamentários aqui na contabilidade pública. Então, nós temos 2 regimes na contabilidade pública, o regime orçamentário previsto no artigo 35 da Lei 4.320 e o regime patrimonial contábil, previsto na estrutura conceitual, nas normas, no Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público. Regime contábil patrimonial, nós temos aí regime de competência de maneira integral. Ou seja, nós consideramos o fato gerador. Independentemente de recebimento de pagamento, nós vamos registrar aquela despesa e aquela receita no momento do fato gerador. Só que aqui, receita e despesa sob o aspecto patrimonial contábil, recebe aquele nome de variação patrimonial aumentativa, no caso das receitas, variação patrimonial diminutiva, no caso das despesas. Por que colocar esse nome aí? Porque
nós temos essa nomenclatura, as receitas e despesas orçamentárias, e a gente vem aqui para o lado orçamentário. Então, receitas são consideradas no momento da arrecadação, despesas no momento do empenho, tá bom? E aí eu tenho 2 slides clássicos aí que resumem tudo isso que eu falei, tá? Então, receita orçamentária, variação patrimonial aumentativa. Aqui, regime contábil patrimonial e aqui, regime orçamentário, tá? Então, receitas pela arrecadação, VPA, né, competência, VPD, competência, despesa orçamentária pelo empenho, o clássico artigo 35. Esse regime orçamentário pode ser explorado na sua prova, isso caía muito, né, antigamente, aí, sei lá, 15, 5, 10 anos atrás, as provinhas caíam muito, falando assim, que o regime de contabilidade aplicado ao setor público é o regime misto. Na época nem tinha essa discussão do regime contábil patrimonial. E aí, por que regime misto? Porque é caixa para receitas, considerando aí a arrecadação, e o empenho, apesar de tecnicamente, né, não ser adequado, porque o empenho é o que? Ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento. Só que essa obrigação é uma obrigação orçamentária, tá? Então não é aquela obrigação no sentido patrimonial. Então, falar que o empenho é competência estaria errado. Mas se aparecer na sua prova, marca lá certinho, tá bom? Se aparecer lá, existem 2 regimes orçamentário, contábil. O contábil é regime de competência e o orçamentário é regime misto, caixa para receitas e competência para despesa. Marca certo isso aí, tá lá na doutrina, show de bola, e aí é um conhecimento doutrinário, tá bom? Cara, destruímos aqui regime. Se aparecer alguma coisa na sua prova, é isso. Lembrando que essa questão aí do regime misto, faz tempo que não vem sendo cobrado isso, mas vai saber aí, né, o examinador coloca isso aí, você nunca viu. Então, regime orçamentário, regime misto, caixa para receita, empenho para despesa. Então, são esses duas informações aí. Depois, meus queridos, procedimentos contábeis patrimoniais, né? Na área procedimentos contábeis patrimoniais, você precisa saber aí o seguinte: composição do patrimônio, então ativo, passivo, situação líquida, patrimônio líquido. Cara, é muito próximo lá da estrutura conceitual do setor privado, CPC 00, da NBCT-SP estrutura conceitual. Então a essência é a mesma, vou passar rapidão aqui. Composição do patrimônio público, ativo, passivo e situação líquida. Tá bom? Então pode ser cobrado tanto lá em contabilidade geral como contabilidade pública essas definições. E aí facilita bastante para a gente aqui em contabilidade pública. Já vou destacar ali quais são as diferenças. Além disso, saber aquela questão de variações patrimoniais. Justamente que nós vimos aí no regime, né, patrimonial, tem essas variações patrimoniais. Receita sob enfoque patrimonial, VPA, despesa sob enfoque patrimonial, VPD. Combinado? Então, variações patrimoniais. É aquela aulinha que eu coloco lá, né? PCP1, Procedimentos Contábeis Patrimoniais, parte 1. É isso aí que a gente precisa saber aqui. Depois nós precisamos, e aí aposta mesmo, vou bater aqui pesado já na sequência, e alguns reconhecimentos, né? Critérios de reconhecimento e mensuração, tá bom? Eu vou trazer umas dicas bem bacanas, inclusive, né, eu elaborei hoje, né, neste momento estou gravando aqui, aquele nosso folderzinho que nós vamos entregar lá na porta de prova, tá bom? Beleza? Então tem aí algumas dicas que eu já vou tratar aqui, já de antemão, em primeira mão. Não vou falar especificamente, vocês vão ver. Quem pegar, viu a transmissão aqui, pegar a dica lá, o folhetinho, que é a aposta lá, vocês vão ver essas dicas aí. Se tudo der certo, né, for para a gráfica, às vezes acontece, mas enfim, eu já vou abordar aqui também, tá? Aí aposta, cara, eu tô apostando bastante para ser FASDF, essa parte de mensuração, normas, né, brasileiras de contabilidade técnicas do setor público. E eu vou trazer umas sacadas muito massa aí para essa reta final. Cara, essa transmissão aqui 1h30, só o ouro mesmo de contabilidade pública, perfeito? Vamos lá então, procedimentos contábeis patrimoniais na área. Lembra-se da definição de ativo, é um recurso controlado no presente pela entidade, resultado do evento passado. Tá? Essa é a definição da estrutura conceitual do setor público. É a mesma ideia lá da contabilidade geral e avançada. Qual é a diferença, meus queridos audazes? É essa palavrinha aqui, ó,
potencial de serviços. Por que existe essa diferença aqui? Porque no setor público nós temos, em vez de gerar lucro, né? Aqui no setor público, e até a estrutura conceitual fala isso, que a ideia é o quê? Prestar serviços, né? Fornecer serviços para os diversos usuários, cidadão, eu, você, nós, todo mundo aqui na mesma barca, tá bom? Então, quando eu falo isso lá no nosso curso extensivo, né? Quando o poder público adquire uma ambulância, não é para gerar o que? Benefício econômico futuro, né? No sentido de gerar caixa ali, né? Mas sim de aumentar o potencial de serviço, no caso de saúde. Olha a diferença do setor público comprando uma ambulância, do setor privado, lá uma empresa, né, digamos, uma empresa de saúde adquirindo aí uma ambulância, tá bom? Olha a diferença. Então essa é a diferença, basicamente, além, claro, né, em termos de texto aqui. Mas na essência, a definição de ativo envolve, então, 3 grandes características, né? A questão do potencial de serviço ou capacidade de gerar benefícios econômicos, potencial de serviços ou benefícios econômicos. O segundo é um recurso controlado, né? Então, segundo, ele é controlado, a entidade mesmo sem ter o direito de propriedade detém o controle dos riscos e dos benefícios, e os benefícios e resulta de evento passado. Aqui eu só detalhei, né, o que são, então, benefícios econômicos e potencial de serviço, tá? Mas bem tranquilo aí. Lembrando que a forma física não é uma condição necessária para um recurso e a propriedade legal do recurso não é uma característica essencial do ativo. Isso a gente estuda lá em contabilidade geral muito, né? Primazia da essência sobre a forma, tem aqui também a primazia da essência sobre a forma. Então, se eu tenho todos os riscos, o controle dos benefícios daquele ativo, tá show de bola, tá bom? Beleza, isso é básico, então passamos para frente aqui. Definição de passivo segue a mesma linha, 3 características básicas, igual lá como na estrutura do setor privado. Obrigação presente, evento passado e deve resultar na saída de recursos, tá bom? Lá na definição do CPC 0, ele fala que espera-se uma saída de recursos, alguma coisa nesse sentido, né? Então, obrigação presente, ela pode ser legal ou não, né? Não legalmente vinculada, então formal ou não formalizada, as quais não possam ser evitadas pela entidade, né? No caso aí de não legalmente vinculada. A extinção deve resultar na saída de recursos, um passivo então deve, né, uma obrigação envolver uma saída de recursos para ser liquidado e extinto. Então, se a obrigação pode ser liquidada e extinto sem a saída de recursos da entidade, não é um passivo. Veja que é um pouquinho diferente lá do CPC 00, que lá ela fala, espera-se uma saída de recurso, ou algo próximo disso. Tá? E aí, situação patrimonial líquida, PL igual ativo menos passivo, básico, né? Diferença entre ativos e passivos. Veja que é um pouquinho diferente aqui na estrutura conceitual do setor público, que é essa questão aqui, ó, dos outros recursos e outras obrigações. Pô, professor, o que é isso aí? O que são outros recursos e outras obrigações? A NBCT-SP Estrutura Conceitual fala o seguinte, olha, às vezes para atender o objetivo da informação contábil, qual é o objetivo da informação? Já aproveitando o gancho aqui, fornecer informações úteis para os diversos usuários da informação, para fins de prestação de contas, responsabilização e accountability e tomada de decisão. Então, para atingir esse objetivo, muitas vezes, um elemento lá, um recurso, né, uma obrigação, um elemento que não atenda a definição de ativo e passivo, mas para fins de atender. Então, ele não atende lá a definição, só que ele acaba sendo, entrando aqui nesse contexto de situação patrimonial líquida. É meio que uma abstração teórica na prática, até de difícil visualização, tá? Mas lembra lá, cara, pode cair isso literalmente aqui, então não fica lá, pô, mas que porra é essa de outros recursos, outras obrigações? Porque você fica com a cabeça lá da estrutura conceitual do setor privado e não se ligou na literalidade aqui da contabilidade pública. Agora você não tem problema mais. Cara, é situação patrimonial líquida, aliás, é o nome, né, tratado aqui na norma do setor público, lá na norma do setor privado é o quê? Patrimônio líquido. Tá? Mas nós sabemos que isso aí é sinônimo, né? Situação patrimonial líquido, patrimônio líquido são expressões sinônimas. Então, PL igual ativo menos passivo, lembra aí desses outros recursos, outras obrigações. É uma viagem teórica, mas se aparecer na literalidade, você manda ver aí. Quando o valor do passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado de passivo a descoberto.
Primazia da essência sobre a forma. Então, avaliar-se o índice 5 da definição de ativo passivo PL deve ser testado por sua essência e realidade econômica e não apenas sua forma legal. Cara, isso aqui é assim, em diversas normas, tanto lá na contabilidade geral avançada, aqui na contabilidade pública, nós temos esse contexto de primazia da essência sobre a forma. Exemplo clássico citado pela doutrina, a gente cita também no nosso curso extensivo, operações de arrendamento mercantil, né? Financeiro, que é uma aquisição financiada, basicamente, é um financiamento, né? Só que na teoria lá, por exemplo, quando adquire um veículo, a propriedade fica lá com a financeira, né, com o arrendador, e a arrendatária aqui, mesmo não tendo a propriedade legal, ela deve ativar esse recurso, né, pelo valor presente, não é mesmo? É o que diz lá o CPC 00R2, revisão 2. Lembra lá dessa parada? Cara, eu tenho que revisar a contabilidade avançada também, porque antes era valor justo ou valor presente dos dois ou menor. Quem acompanha os simulados aí, viu nessa parada, a gente colocou questãozinha. Aliás, foram 138 questões que nós elaboramos apenas para a Cefaz DF, Contabilidade Pública Geral Avançada e Custos. Muito bem. Então, valor presente, valor justo dos dois ou menor era antes e agora é o valor presente apenas, tá? Muito bem. Então, exemplo clássico, operação de arrendamento mercantil financeiro, essência sobre a forma, tá bom? A vida útil da parada lá na legislação é 10 anos. Só que a empresa espera utilizar como vida útil 8 anos. Qual a vida útil você vai usar? Essência sobre a forma. Cara, na essência é 8, não interessa o que está na forma lá, é 10. Vale o quê? O que a empresa pretende usar. Isso aí facilita, cara, esse raciocínio. Isso aí é raciocínio contábil. Muitas vezes fica na dúvida lá. O examinador coloca 2 valores. E daí ele não fala a essência sobre a forma, ele fala, a empresa espera isso, né? Os administradores falam que é isso, né? E aí lá no contrato tá isso. Cara, isso a gente vê em diversos pronunciamentos contábeis, especialmente lá na contabilidade avançada. Então, aí o que você vai usar? Cara, a essência sobre a forma. Utilize isso aqui como um raciocínio contábil que facilita em algumas questões, às vezes até bem complexas, tá? Variações patrimoniais, então nós temos as variações qualitativas e as quantitativas. Qualitativas altera apenas a composição, a qualidade do patrimônio. Então, são os fatos permutativos lá que a gente estuda em contabilidade básica, tá? E aqui são os fatos modificativos, as quantitativas. E as quantitativas são as VPAs e as VPDs. Tá bom? E aqui eu coloquei, né, os exemplos aí de VPAs, VPDs, alguns lançamentos, mas não vem um caso aqui. Variações patrimoniais, então, qualitativas, quantitativas, se liga aí. Isso é importantíssimo esse tópico, porque ele pode ser cobrado tanto aqui, e aí o examinador vai colocar lá, aquisição de estoques a prazo é uma variação qualitativa? Sim, não, tá bom? Então ele pode te colocar diversos fatos, diversas variações, e você precisa classificar. Ok? Beleza. Ou uma segunda forma de exigência, ele vai colocar lá, aquisição de estoques a prazo. Vamos colocar os exemplos que eu coloquei aqui, tributos a receber a VPA. Então, lançamento, né, nesse, aqui, ó, aí, ó. Então, vamos colocar para você, né, senão você fica aí, aqui, ó. Então, o que é isso aí? Um lançamento de um tributo por competência, né, no momento do lançamento lá, eu registro a VPA tributária, afinal ocorreu o fato gerador e o direito a receber, ok? Então ele vai colocar lá, lançamento do IPTU pelo município tanto, né? Beleza. Aí ele vai falar, outra aqui, apropriação de despesa, né, de pessoal, salários dos fornecedores, apropriados por competência aí também, VPD. O cara trabalhou, fato gerador, vai receber só no mês que vem, não tem problema. Os fatos são registrados segundo o fato gerador, independentemente de recebimento e pagamento. Olha que legal, né? Então as VPAs, VPDs, fato gerador da parada. Então ele vai te dando essas paradas e vão colocando lá 100, 200, 300, e aí ele vai te pedir o quê? O resultado patrimonial do exercício. Então a gente faz um link aqui lá com demonstração das variações patrimoniais. Pode ser cobrado dessa forma, pode ser cobrado exemplos e só perguntar se é variação patrimonial. Tal coisa é uma variação patrimonial qualitativa, né? E aí no simulado eu coloquei até algumas paradas bem bacanas.
eu lembro de questão que eu colocava, tal situação, segundo o enfoque patrimonial, a variação patrimonial qualitativa, e no momento tal, e aí trazendo no mesmo itemzinho os dois regimes lá, tá bom? E aí você precisa saber arrecadação, empenho, aquela parada lá do regime orçamentário, né? É uma questãozinha bem inteligente nesse sentido. Então, algo bastante teórico, inclusive, se fosse apostar, eu apostaria mais em um itemzinho assim, mais teórico, do que até propriamente colocando valores. Mas se colocar valores, tranquilo também, tá bom? Resultado patrimonial lá na DVP. Show de bola. O que mais que eu trouxe aqui? Agora eu vou fazer um contraponto entre bases de mensuração do CPC 00, Contabilidade Geral Avançada, e as bases da estrutura conceitual do setor público. Olha que legal. CPC 00, ele fala o seguinte, ele não fala ativo ou passivo, ele só fala lá, ó, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor presente. Essas são as bases de mensuração. E aqui lá no CPC 46 ele fala do valor justo também, tá? Ok? Show de bola. Vamos embora. Então, custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor presente, valor justo. Não está previsto, né, lá no CPC 00, mas está previsto lá no CPC 46. Então, essas são as grandes bases de mensuração aí previstas. Isso lá no CPC 00, Contabilidade Geral Avançada. Aqui na Contabilidade Pública, nós temos aí, ele segrega em ativo e passivo, tá bom? Ativo e passivo. Então, base de mensuração de ativo, custo histórico, valor de mercado, custo de reposição, substituição, preço líquido de venda, valor em uso. Passivo, custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação, preço presumido. E aqui, meus queridos, eu vejo uma possibilidade bacana de ser explorado isso aí. Fiz algumas questões inéditas na própria aula, né, do curso extensivo, mas basicamente é o seguinte, isso aí já foi explorado em prova, acho que não foi CESP, né, mas o cara cobrou o seguinte, ó, falando quais são as bases previstas na norma, tanto para ativo como para passivo. Olha aqui, ó, nós temos o custo histórico e o valor de mercado, olha que legal, tá bom? E esse valor de mercado aqui, para fins, olha que aqui ele fala valor justo, né? Agora, para fins da contabilidade pública, ele fala que o valor de mercado é igual ao valor justo. E o mais bizarro é que na estrutura conceitual fala valor de mercado, ele não fala valor justo, ele fala o seguinte, o valor do mercado é o valor justo. E aí quando você vai lá na NBCT SP1, na 2, na 4, né, só para dar alguns exemplos aqui, ele fala valor justo. Os caras não colocaram valor de mercado, tá bom? Mas assim, na estrutura conceitual não tem valor justo aí. Ele fala que o valor do mercado é igual ao valor justo. Tá? E aí nas normas ele fala lá em valor justo. Que louco, né? Muito bem. Outra situação, ele trocar. Olha que fácil o cara trocar uma base de ativo e uma base de passivo. Tá? Fiz questões também aí no simulado nesse sentido, né? Considerando esse contexto aqui. E aí, meus queridos, como vocês vão memorizar isso aqui? Cara, aqui eu dou a dica de você se lembrar de estoque. Estoque é ativo, ativo é e estoque é reposto. Então, quando falar custo de reposição, substituição, lembra lá dos estoques. E aí você lembra que essa parada é ativo. Cara, estoque também. Estoque é vendido, então preço líquido de venda é ativo. Ok? Valor em uso, cara, veículo. Você usa o veículo. Então, uso, lembra lá do veículo. Olha aqui, lembra do estoque, lembra do veículo. E aí você raciocina. Histórico, valor de mercado estão nos dois. Aqui fica fácil porque obrigação é passivo. Memorizou, já era. As mais difíceis é isso aqui, que é o custo de liberação e o preço presumido. Se você memorizou essa parada aqui, com esses macetes aqui de estoque e veículo, veículo você usa, estoque você repõe. Show, ativo. E aí, o que fica aqui de dificuldade? Custo de cumprimento da obrigação, você raciocina com o passivo. Cara, só o custo de liberação e o preço presumido. Então, por exemplo, aqui, ó, preço presumido, o cara que não se liga.
né? Aí o examinador ele coloca lá, ó, o preço presumido é uma base, né, do passivo. Às vezes lá no meio ele faz um baita item, né, gigantesco, e dele ele põe lá, entre as bases de passivo estão custo histórico, valor de mercado, e ele põe lá valor em uso, por exemplo. Ou entre as bases de ativo estão o custo histórico, valor de mercado e preço presumido. Então o cara troca essa parada aí. Destruímos aqui também. Então, dicas feitas aí, faça suas anotações. Isso aqui pode ser explorado, né, na parada, lembrando esse contraponto que é um pouco diferente, né? Olha lá, ó. Outra coisa, esse valor realizável líquido aqui, né? Não tem aqui, ó, tá bom? Mas basicamente é o preço líquido de venda. É muito louco isso, porque daí quando for lá na NBCT SP04, o cara fala valor realizável líquido, tá bom? É o preço líquido de venda ali, mas expressamente, né? Se ele colocar lá, por isso que é importante você interpretar o item. Segundo a NBCT SP estrutura conceitual, e o cara falar valor realizável líquido, não tem, cara, segundo a estrutura conceitual, tá? Agora, se ele falar segundo a NBCT, a norma específica, aí sim. E aí o que diz lá ambas as estruturas conceituais? Em caso de conflito, prevalece o quê? O específico. Então, valor realizável líquido é uma base de mensuração aplicada no contexto do setor público? Sim, tá? Não está previsto na estrutura conceitual aí, mas está lá no específico. Olha que bacana, tá? Já estamos aqui em nível avançadíssimo, não é mesmo? Beleza, vamos lá, CPC 16, NBCT SP 04. Então agora eu vou fazer um contraponto. Tomar uma aguinha aqui, senão a garganta, né? Vou fazer o contraponto entre algumas normas lá do setor público e aqui do setor público e do setor privado, tá bom? Beleza, vamos revisar toda a contabilidade aqui nessa parada aqui. Vamos lá. Ah, professor, tá rápido. Porra, meu, é a aposta, velho. Eu tenho 1 hora e pouco aqui para falar todo o edital aí, os principais pontos, né? Apostas finais. Tem que ser rápido, velho. Vai pausando aí, sei lá. Dá teu jeito, tá bom? Vamos lá. CPC 16, NBCT SP 04. Vamos embora. Os estoques, objetos de pronunciamento devem ser remensurados, valor de custo pelo valor realizável líquido, dos dois ou menor. O custo dos estoques, esses estoques sejam geralmente intercambiáveis, regra geral, né, deve ser atribuído pelo uso do critério PEPS ou pelo custo médio ponderado, tá bom? Então, essa é a regra geral. Claro que aqui eu peguei e citei o texto do CPC 16, mas essa regra geral aí é igual aqui no setor público, tá bom? Beleza, olha o que fala aí a NBCT SP04. Os estoques são mensurados avaliados pelo valor de custo histórico. Isso aqui fui eu que coloquei, né? Valor de aquisição, produção, construção ou valor realizável líquido, dos dois ou menor. É isso que eu estou falando. A NBCT SP04 fala lá valor realizável líquido. Olha aqui, vê se está aí na base de mensuração. Valor realizável líquido. Não tem, mas é o preço líquido de venda aqui. É o valor realizável líquido, só que não está nessa parada, né? Nesse nomenclatura aí. Então, veja que a regra é a mesma, tanto no setor público quanto no setor geral. Aqui, ó, setor privado, setor público, tá bom? A regra é igual. E essa parada aqui também é igual, ó. Então, tem PEPS, tem custo médio ponderado, tá? A grande especificidade, eu acho que não está aqui. Não. A grande especificidade é o seguinte, tá aqui, ó, que se o examinador colocar lá, segundo a Lei 4.320, ela não prevê, tem acento aqui, né? Não prevê o PEPS. Então, se ele falar, segundo a Lei 4.320, cara, e aparecer PEPS, tá errado. Agora, segundo a NBCT SP04, PEPS e custo médio ponderado, tá? Então, fica de olho aí no referencial. Muito bem, então a regra geral é igual lá do setor privado, CPC 16. Qual é a grande diferença aqui, pessoal? Quando for transação sem contraprestação, é o quê? Valor justo. Quando for transação sem contraprestação, é valor justo, ok? Muito bem.
E tem mais uma exceção, cara, tem que estar aqui. Aqui, ó, deve ser mensurado pelo custo histórico, pelo custo corrente de reposição dos dois menores e estoques mantidos para gratuito. Cara, falou gratuito, então produtos a ser distribuídos por meio de cesta básica, por exemplo, estoque para merenda escolar, ok? Isso aí vai ser o quê? Custo histórico ou custo corrente de reposição dos dois ou menor. E aqui mora o perigo e a aposta nossa. O cara vai colocar essa parada aqui. Um estoque para distribuição gratuita deve ser mensurado pelo custo histórico, pelo custo corrente de reposição dos dois ou menor. Aí a criatura, e é por isso que eu estou fazendo esse contraponto, a criatura vai raciocinar com o quê? Lá com o CPC 16. E aí mora o perigo, o cara sabe disso. E aí o cara vai raciocinar o seguinte: não, estoque é custo histórico ou valor realizável líquido dos dois ou menor. E aí vai marcar errado o negócio. Cara, falou em gratuito, troca o valor realizável líquido por custo corrente de reposição, tá bom? E isso aqui não tem lá na contabilidade geral, né? Por quê? Cara, a empresa não quer saber de estoque para distribuição gratuita. Ela quer o quê? Gerar benefício econômico futuro. Ela vai vender, velho, pelo maior lucro possível, não é mesmo? Setor privado é isso. Aqui no setor público nós temos esse contexto de prestação, né, de potencial de serviço. Então aquele estoque lá é utilizado para aumentar o potencial de serviço da área da educação, por exemplo. Então o que o governo faz? Distribui estoque de livro didático, por exemplo. Então veja a diferença da característica do setor público aplicado em termos de norma aqui. Então essas diferenças são importantes aí e apostas nossas que pode ser explorado aí na sua prova. Reavaliação, uma diferença clássica entre contabilidade privada e contabilidade pública, porque ambos esses normas aí que estão na telinha, CPC 27, NBCTG 27 e NBCTSP 07, elas falam o seguinte, né? Reconhecimento inicial pelo custo ativo imobilizado, né? Nós estamos falando aqui de ativo imobilizado, essas duas normas tratam sobre ativo imobilizado, muito bem. Então, reconhecimento inicial, custo, tá bom? E a gente até pode debater aqui na sequência o que entra, né, no custo, o que não entra, tá? Então, reconhecimento inicial. E aí depois nós temos a mensuração subsequente. E na mensuração subsequente, ambas as normas elas falam o seguinte: olha, é método de custo, né, que seria o quê? Aquele custo inicial lá reconhecido, menos depreciação, no caso do imobilizado, e perdas por recuperabilidade, lá do teste de recuperabilidade, tá bom? CPC 01 no setor privado, NBCTSP 9 e 10, são duas normas aqui no setor público, falar a mesma farofa do teste de recuperabilidade. Ok, então esse que é a mensuração subsequente. Muito bem, meus queridos, então ambas falam método custo, método de reavaliação, em termos de mensuração subsequente. E aí ele fala que a entidade ela pode utilizar os dois. Só que lá no CPC 27 ele fala assim, ó, método custo, método de reavaliação, vírgula, ser permitido legalmente, ou alguma coisa assim. E aí a lei 6404 não permite, tá bom? E aqui no setor público nós temos a lei 4.320 e ela não fala nada que não pode reavaliação. Aliás, ela até fala que tem essa perspectiva de reavaliação. Ou seja, a reavaliação pode aqui no setor público, não pode por força legal. Então é previsto o método de reavaliação do CPC 27, mas ele fala lá, ser permitido legalmente. E aí a nossa legislação não permite. Então na prática não ocorre a reavaliação. Tá bom? Aqui na NBCT-SP 07 é permitida sim essa parada. Tá bom? Ok? Show de bola. Então a gente usa aquela continha lá do PL, reserva de reavaliação, para fazer esse contraponto aí, né, entre o valor que está lá registrado contábil com o valor reavaliado. Ok? Show de bola. Outro ponto aqui, contraponto CPC 25 e NBCT-SP 03, provisões passivas e ativos contingentes. Tá bom? Então, é a mesma ideia com um detalhezinho. Qual é o detalhezinho? Vamos primeiro revisar a ideia geral. Então, reconhecimento contábil, nós temos aí, se a saída de recursos for provável, dá até para complementar aqui, né? Saída de
recursos. Se ela for provável, ou seja, mais de 50% de chance de que exista essa saída de recursos, nós vamos ter um reconhecimento contábil, sim, né, da provisão no passivo. Lembrando que isso aqui nós estamos falando sobre provisões, tá? Provisões. E o que é provisão? Um passivo de prazo ou valor incerto. Possível, não reconheço, né? Não tem reconhecimento contábil aí. E remoto, não, tá? Provável, eu também preciso divulgar em nossos explicativos. Se for possível, eu não reconheço, mas eu divulgo em nosso explicativo. E remoto não faz nada. Muito bem. E olha a diferença aqui no setor público. Essa parada de possível aqui, pessoal, nós estamos falando de passivos contingentes. Tá? Passivos contingentes, muito bem. E aqui no setor público fala o seguinte: os passivos contingentes não devem ser reconhecidos em contas patrimoniais. Então, esse reconhecimento contábil aqui é patrimonial. Tá? Muito bem. E ele fala o seguinte, ó, no entanto, deverão ser registrados em contas de controle do PECASP e divulgados em notas explicativas. Então está aqui a grande diferença do setor público. Porque no PECASP nós vamos ver aí que tem uma natureza de informação de controle. Tá bom? E essa parada, então, precisa ser registrada em contas de controle. Então não reconhece no balanço patrimonial, mas eu reconheço em contas de controle e divulgo em notas explicativas. A divulgação será dispensada no caso quando for remota. Show de bola. Então, aí mais um contraponto. Ativos contingentes também, mesma ideia. Não são reconhecidos em contas patrimoniais, mas devem ser registrados em contas de controle. Tá? Galerita, depois aqui já vem PECASP, mas antes do PECASP eu gostaria de, por isso que eu deixei em branco aqui essa tela, só para fazer umas paradas aqui. A gente focou bastante em mensuração, né? Aí, mas eu quero fazer mais uma paradinha bem tranquila aqui. Primeiro sobre reconhecimento. Então, eu tenho tratado aí, nas diversas oportunidades, que reconhecimento é quando atender a definição, mas confiabilidade, né, na mensuração do valor. Então, quando falar reconhecimento, é o que? Atender a definição e eu tenho que ter confiabilidade. Show? Então, é definição mais confiabilidade, você reconhece. E aí eu até brinco nos nossos vídeos aí, extensivos, enfim, se você acompanhou, que o que, galera? Qualquer parada, né? Eu vou reconhecer, até eu falo lá, a brincadeira que eu coloco um papagaio, eu reconheço na contabilidade da empresa, ou enfim, da entidade do setor público, é a mesma ideia aqui? Sim ou não? O que você vai precisar? Cara, esse papagaio atende a definição de ativo? E aí, nesse caso, por ser um papagaio, um animal vivo, né? Entra aquela questão que ele é um ativo biológico, é uma planta ou animal vivo. Então, ele tem que atender a definição, né, de ativo, ou seja, recurso controlado no presente, beleza, todo gera potencial de serviços, no caso do setor público, ou benefícios econômicos futuros, né? Então, se ele atendeu essa definição e eu tenho um valor desse papagaio, ou seja, cara, ele vale, sei lá, R$1.000, show de bola, reconhece. Então, não interessa o que está sendo falado. Se falar lá, cara, o ativo imobilizado, o que é o critério de reconhecimento? Tem que atender a definição do ativo imobilizado e eu tenho que ter um custo confiável. Vamos lá, ativo intangível, tem que atender a definição de ativo intangível. Qual é a definição de ativo tangível? Ativo não monetário, identificável, sem substância física. É a mesma definição nas ambas as contabilidades. Se atendeu essa definição e eu tenho uma confiabilidade de valor, reconhece essa parada. E o que é reconhecer? É contabilizar, é registrar, evidenciar lá no balanço patrimonial, nesse caso. Tá?
Beleza? Receita e despesa, mesma ideia, tá bom? Atendeu a definição de receita, atendeu a definição de despesa? Tem confiabilidade? Show de bola. Reconhece na demonstração respectiva. Nesse caso, DRE lá no setor privado, DVP aqui no setor público. Show? Beleza? Vamos lá. Então, reconhecimento é isso, cara. Daí eu não vou entrar mais aqui. Com essa dica você mata tudo. Se aparecer o itemzinho, um ativo intangível, né, um ativo não monetário identificável sem substância física que tem uma base de mensuração confiável, deve ser reconhecido no balanço patrimonial. Show! Show de bola! Tem que reconhecer. Tá? E aí entra a questão de mensuração. Como que reconhece? Aquela questão intangível. E aí eu vou falar, cara, porque isso aqui é uma parada 6 em 1. Só melhorar aqui, ó. Esse é 6 em 1. Por que 6 em 1? É um ponto aqui que pode ser cobrado em 3 normas do setor privado e 3 normas do setor público. Que é o quê? O que entra no custo da parada e o que não entra. Vamos lembrar isso aí rapidão? Nem vou escrever aqui na lousa. Então vamos lá. Se aplica 6 normas. Quais são as 6 normas? CPC 04, CPC 27, CPC 16, em contabilidade geral, NBCT-SP 7, NBCT-SP 8 e NBCT-SP 4, né, que trata de estoques. Então 6 normas. É a mesma parada. Que é o quê? Que entra no custo dessas paradas. No caso dos intangíveis, são os ativos intangíveis adquiridos separadamente. No caso do imobilizado, aquisição de ativo imobilizado e aquisição de estoque matéria-prima, no caso dos estoques. Só mudam as palavrinhas, mas a essência da parada é a mesma. E o que é a essência da parada? Nós temos o valor lá, o preço de compra. Então, adquirir R$100, vamos colocar R$100. Estoque intangível ou imobilizado, não interessa. Né? São 6 normas que falam a mesma parada, basicamente. Olha o potencial disso aí ser cobrado na sua prova. Tem 6 normas diferentes. Então, às vezes o examinador nem se liga, mas ele tá lá, cara, dele pegou, vou fazer uma questão sobre CPC 04. Ele pega esse ponto. Principalmente estoques, cai muito isso aí. Estoques, item 11 do CPC 16 e da norma do setor público eu não lembro de cabeça. Mas é o que? O preço de compra, você soma os impostos não recuperáveis, você deduz abatimentos, você deduz descontos incondicionais comerciais, né, obtidos aí nesse preço de compra. Se tiver tributo recuperável, impostos recuperáveis, você precisa deduzir também. E somar qualquer custo diretamente atribuível. E aí cada norma ela dá exemplo de custo diretamente atribuível. Mas basicamente é qualquer parada, né, por exemplo, imobilizado intangível, para deixar aquele elemento patrimonial, aquele estoque imobilizado intangível em condições de combate ali. Ou seja, deixar lá em condições na forma pretendida pela administração. E aí muda as palavrinhas, mas lá no itemzinho do CESP aí você vai se ligar, né, da prova, tá? Basicamente é isso. Então, preço de compra, soma imposto não recuperável, caso já não esteja incluso no valor. Por quê? O examinador ele é sacana, ele põe lá preço de compra R$100, neste valor já incluso R$10 de tributo não recuperável. Precisa somar? Cara, ele está falando, já incluso tributo não recuperável. Então não precisa somar. Agora ele colocou R$100, né, preço de compra, R$100. Além desse valor pago, houve incidência, né, de imposto não recuperável de 10. Opa! Então tem que somar agora, 110. Impostos recuperáveis, mesma ideia. Falou R$100 e falou que está incluso imposto recuperável de 10, você precisa tirar. Afinal, ele é recuperável, não entra no custo. Tá bom? Se ele é recuperável, não entra no custo. Se ele é recuperável, vai entrar lá naquela continha. Imposto a recuperar, é um direito. Agora, se ele falar R$100, além desse valor, foi pago tributo recuperável de tanto, tributo não recuperável de tanto. No caso do recuperável. Se ele falou que além disso, significa que não está lá nos R$100, esses 10 aqui. Aí o que você vai fazer? Simplesmente deixa quieto. Não precisa deduzir, afinal não está nos R$100, tá? Então isso aí é importante você se ligar, porque às vezes o examinador fala que o imposto está dentro do valor, às vezes ele fala que não está.
A gente tratou também isso em questões simuladas nessa parada, né? Tô fazendo uma revisão aqui. Isso é uma aposta bacana, porque são 6 normas que podem ser exploradas na sua prova. Que legal, o que entra, né? Então esse critério de mensuração inicial de intangível estoque, estoque e imobilizado. Beleza? Show! O que mais, galera? Deixa eu voltar para a lousa aqui, vamos escrever uma parada aqui. Bases, né? Então, o que acontece? Vamos ver aqui, ó, disponibilidades, mensuração agora. Mensuração, que é o valor lá. Beleza. Então, disponibilidades. É o que? Valor original. Valor original. Aplicações financeiras, liquidez imediata. É o que? Valor justo. Vamos botar uma dica aqui. Qualquer parada recebida em transação sem contraprestação. Exemplo, nós vimos aqui, ó, estoques, transação sem contraprestação, valor justo. Papagaio adquirido por meio de transação sem contraprestação, valor justo. Sapato, qualquer parada, entenderam a lógica do negócio? Qualquer parada recebida em transação, exemplo, estoques recebidos, transação sem contraprestação, você classifica, ok? Isso é uma dica específica aqui do setor público. Transação sem contraprestação, você não encontra essa expressão lá nos pronunciamentos contábeis, tá? Transação sem contraprestação, aliás, tem uma norma só para falar dessa parada aqui no setor público, que é a NBCT SP01, que é receita de transação sem contraprestação. E aí, já que eu tô falando de transação sem contraprestação, aqui é uma tempestade, velho, é uma explosão de conhecimento. Mata no peito aí, meu querido, tá? Que a parada aqui é bizarra mesmo. É uma explosão de conhecimento aí, 1h30, tá? Vamos embora. Talvez um pouquinho mais, né? Porque já foi quase 1 hora aí. Vamos lá. Passa muito rápido, velho, o tempo. Transação sem contraprestação. O que é? NBCT SP01. Então, pode aparecer. Bacana aí. Aposta. Já que surgiu aqui, uma aposta aí. Bacana para sua prova mesmo, porque é bem específico o setor público. Cara, receita de transação sem contraprestação. A maior parte das receitas, ou seja, das VPAs, né, as variações patrimoniais aumentativas no setor público, decorrem de transação sem contraprestação. Caramba, como assim? É isso mesmo. Tá lá, cara, na norma NBCT SP1, MCASP fala essa parada. É só você se lembrar dos impostos. O que é transação sem contraprestação? E pode ser cobrada até a definição dessa parada. É o que? A entidade recebe, né, um bem ou ela recebe um serviço e ela entrega um valor irrisório ou nenhum valor em troca. Tá bom? Ela recebe bem, dinheiro, né? Pode ser bem aí dinheiro ou um bem físico ou um serviço é prestado para entidade aqui do setor público e ela não entrega porra nenhuma em troca. Tá bom? E aí é só você se lembrar do poder de império aqui do setor público. Qual é a principal transação sem contraprestação? Tributo, meu querido, imposto, né? Lembra aí dos tributos. O governo, ele vai lá, velho, não te entrega porra nenhuma em troca. Ah, mas ele tem que ofertar educação, ele tem que ofertar saúde, ele tem que ofertar iluminação. Sim, mas ele não tá vinculado a essa parada aí. Tá? Ok? Então, transação sem contraprestação. Você paga
R$ 1.000 de IPTU, ele não vai lá, tá bom, cara, olha, é o seguinte, ó, dos R$ 1.000 que você me pagou, R$ 100 de iluminação, beleza, e até a iluminação você paga a tal da CIP aí, né, a maioria, né, contribuição de iluminação pública, beleza, isso aqui é o seguinte, cara, ó, saúde, mas eu não usei nada, cara, mas eu gastei com os colegas aí do município. Então tá aqui, ó. Ele não faz isso, velho, entendeu? Então é transação sem contraprestação. Quer outro exemplo clássico? Doações. Doações, transação sem contraprestação. Então, o coronel lá da região, ele vai lá e, vou doar esse terreno aqui, beleza? O setor público não entregou porra nenhuma em troca. Transação sem contraprestação, tá? Agora, outro detalhe, se essa doação tiver uma restrição, você vai computar como VPA? Não. Por quê? Porque essa restrição vai ter uma obrigaçãozinha. Se esse mesmo coronel falou, eu vou entregar esse terreno aqui, só que é o seguinte, só pode utilizar para construir um posto de saúde. O que vai acontecer? Vai gerar uma variação patrimonial aumentativa? Não. Vai reconhecer o ativo e vai reconhecer o passivo também. Isso é o quê? Uma variação qualitativa. Aí o prefeito foi lá e construiu o posto de saúde, show de bola, agora sim aumentou o patrimônio líquido, dá baixa naquela da obrigação, coronel, construir a parada aqui, tá aqui, beleza, tá bom meu guri, terreno agora pode ficar sossegado, vamos lá fazer a escritura. Feito, agora sim aumentou uma variação patrimonial aumentativa, tá bom? Então se liga essas questões de restrição não, isso é o mesmo raciocínio lá da contabilidade geral. Show, cara, destruímos aqui, então qualquer parada recebida em transação sem contraprestação é o que? Valor justo e tá tudo certo, tá? Que mais? Vamos fechar aqui o raciocínio. Disponibilidades, valor original, aplicação financeira é valor justo. Estoques, né? Segue aquela linha, eu nem vou pôr aqui. Então a regra é custo histórico, valor realizável líquido dos dois o menor. Lembra das exceções. Base almoxarifada é custo médio ou PEPs. Estoques para distribuição gratuita, custo histórico, custo corrente de reposição dos dois o menor, tá? Estoques, eu vou botar aqui, ó, conforme slide anterior. Tá? Aí, ó, é a regra e as exceções. Show. Depois nós temos o quê? Imobilizado. São os principais. E aí nós temos intangível. Esses dois aqui, ó, mensuração inicial, vai ser o quê? Custo de aquisição. E aqui entra o quê? Aquela paradinha que eu acabei de falar. Preço de compra mais menos. Foi o que eu falei anteriormente aí. Que imposto não recuperável, aquela parada. Qualquer custo diretamente atribuível. Isso aí que entra aqui nessa mensuração inicial. E aí eu tratei também já sobre a mensuração subsequente. Tá? E eu até citei aqui, meus queridos, CPC 27, mas a gente poderia também colocar aqui, ó, 04. É que o 04 não lembro especificamente, né? Que ele fala, mas tem sim modelo de reavaliação e aqui a NBC-TSP 08. Tá? A questão de modelo do custo ou reavaliação. Show? Beleza. Que mais, meus queridos? Imobilizado, intangível, tudo que for obtido a título gratuito é a mesma ideia do transação sem contraprestação. A título gratuito vai ser igual que a valor justo. Beleza? Valor justo. Show de bola. Título gratuito, valor justo. Isso mesmo. E nós temos aqui, no imobilizado, nós temos os ativos de infraestrutura, que segue a mesma ideia. Ativos de infraestrutura. E nós temos os bens do
patrimônio cultural. Esses bens do patrimônio cultural, o reconhecimento e a mensuração são facultativos, tá? E nós temos também bens intangíveis do patrimônio cultural, é a mesma coisa. Até vou pôr aqui, ó, bens do patrimônio cultural, reconhecimento e mensuração são facultativos. Ativos de infraestrutura segue a regra geral. Regra. Show. Vamos lá, intangível adquirido separadamente também segue essa parada. E aí no intangível aqui, intangível, nós temos aquela parada da fase de pesquisa versus fase de desenvolvimento. Pesquisa, variação patrimonial diminutiva, despesa, aqui é ativado. Tá bom? Intangível, gerado internamente, daí nesse caso. Cara, de reconhecimento e mensuração, velho, é isso aqui. Nós simplesmente esmagamos a grande maioria aqui das paradas. Tá bom? Uma perguntinha que surgiu aí, ao vivo. Professor, nesse caso de doação com encargo, terreno também será avaliado pelo valor justo? Isso mesmo, tá? Beleza? Valor justo aí. Show de bola. Vamos embora. O que mais que nós temos aqui? Plano de contas aplicado ao setor público. Então, vamos lá. Só tomar uma aguinha aqui. Respira fundo. Vamos lá. Explosão de conhecimento. Vamos embora. Plano de contas aplicado ao setor público. Isso aqui é aposta por quê? Porque é específico, velho, de contabilidade pública. Você pode espernear, o cara pode saber todos os pronunciamentos contábeis. Veja que ali tem muita coisa bacana, que é parecida, né? E nós estamos destacando aqui, fazendo uma ênfase com o que é diferente. Então, muita coisa boa lá, cara, às vezes tu acerta em contabilidade pública só por analogia do raciocínio contábil. Tá? E ainda se você sabe as características do setor público, essa varada de lucro e não, ficou meio na dúvida ali, cara, você consegue, né, ter um raciocínio ali mais bacana, né, naquela... Pô, não pode deixar parado tudo em branco aí. Então, você consegue ali, pô, mais provável que isso aqui esteja certo que errado. E aí vai pro tudo ou nada ali, naquela questãozinha, tá? Algumas vai ser assim, velho. Não tem como. Muito bem. Agora a PECASP, velho, não tem o que fazer. Ou tu sabe isso aqui ou não sabe. Então, cai muito em contabilidade pública essa parada. E nós vamos ver aqui agora na jogada. Natureza de informação, então metodologia utilizada para estruturação do PECASP, segregação das contas em grandes grupos. Quais são esses grupos? Natureza orçamentária, patrimonial e controle. Orçamentária, todo planejamento e execução orçamentária. Patrimonial, tudo que envolver aí aquelas variações, né, qualitativas e quantitativas do patrimônio. Composição do patrimônio público, ou seja, ativo, passivo, né, e variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, basicamente é isso. E controle, atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações do patrimônio da entidade, bem como aqueles com funções específicas de controle, informações de custos entra aqui também, né, basicamente é isso aí. Muito bem, estrutura do PECASP. Lembre-se lá, então nós temos as três naturezas aqui, e cada natureza possui classes respectivas. Patrimonial nós temos ativo, passivo, VPD e VPA. Muito bem. Então, tudo que for ímpar aqui possui natureza devedora, né? Opa, devedora. E tudo que for par, natureza credora. Beleza? Então, essa aí é a parada. Ó, lembra do ativo, lembra do passivo. Ativo é o quê? Devedor. Então, tudo que for ímpar aqui vai ser devedor. Show? Tudo que passivo é 2 e é credor. Então, você lembra só do 1 ativo e 2 ativo e o resto por analogia com essa macetezinha que você se liga lá. Tá? Porque assim, agora tá muito bacana você tá analisando aí, agora chegou lá, velho, numa questão de lançamento contábil típico, o bicho pega, quando o examinador coloca lá, classe 3 VPA. Você vai se lembrar, velho, que 3 é VPA, que 4 é VPD? Não vai, meu, não vai porque eu já tive aí, velho.
E ficava sofrendo. Eu, caraca, VPD é 3 ou é 4, velho? Classe 3, classe 4, meu Deus do céu. Então, se liga nessa dica que é bacana, tá? Quando chegar lá na prova, controle credor é 7 ou 8? Classe 7 ou classe 8? Quero ver, velho, se lembrar se não tem esses macetes. Não vai se lembrar, tá? Não vai, porque eu já tive aí, já errei questão por causa dessa parada aqui, tá? E aí eu me liguei nesse macete que tudo que é ímpar é devedor, tudo que é par é credor. Isso aí não tem nos livros escolares melhores, não existe, esses macetezinhos aqui não existe, tá bom? Beleza? Se liga aí na parada então. Ativo, passivo PL, VPD, VPA, 4 classes de natureza patrimonial, 5 e 6, 2 classes de natureza orçamentária, 7 e 8, 2 classes de natureza de controle. Muito bem. Isso aqui eu acho muito massa, principalmente aí em provas de alto nível. Provas de alto nível, a exemplo aí da Cefaz DF. Cara, saber essa tabela aqui é massa, velho. Vai te ajudar pra caramba. Né? Principalmente aí pros audazes futuros aprovados. Se cai isso aqui, velho, você se destaca na massa. Né? Começa a fazer a diferença aí no bolo. Tá? Uma coisa é acertar aquela questão básica que em geral vai acertar. Não precisa nem se preocupar. Isso aqui tá fácil, tá fácil, tá fácil. Velho, todos vão acertar as fáceis ali. Né? Só os mané aventureiro que não, e os novinhos que estão lá pegando experiência que faz parte do processo. Né? Então, agora, os casca-grossa aí que estão lá no jogo, velho, os caras não vão errar essas paradas fáceis. Tá? E eles vão buscar essas paradas difíceis aqui. Então, essa dica aqui é muito massa. Presta atenção aí. Ativo, galera, quais são os grupos? Então, o segundo nível do PCASP é o quê? Grupo. Então, é classe grupo. Né? Então, você precisa saber em nível de grupo quais são os grupos da classe 1. Ativo é bem barbada. Ativo circulante e não circulante. Passivo, passivo circulante, não circulante e PL. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, tá de boa, cara. Isso aqui, né? Tranquilo. Agora, o bicho começa a pegar é aqui. E o examinador, ele vem aqui no X da parada. O examinador vem aqui. O examinador vem aqui. Ele vem aqui. Ele vem aqui. Essas aqui, geral sabe. Tá de boa. Né? Então, 2.3 é PL, 2.2 passivo não circulante. Não precisa não saber o que é o 1, o 2. Saber a parada aqui. Né? A nomenclatura. Muito bem. Então, meus queridos, é o seguinte. Cara, saber todas as VPDs é difícil você memorizar. Tô com você e não abro. Mas eu faria o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Vou destacar uma parada em marca-texto para facilitar a tua vida aí, meu querido. Por exemplo, coisas que eu já vi ser cobrada em prova. Transferências concedidas. Olha aqui, ó. Transferências recebidas. Velho, falou execução, é tudo desse lado aqui. Isso aqui é uma dica de ouro. Falou execução, meu querido, é controle da execução, olha aqui. Então, se o cara falar o seguinte, já contextualiza como que o cara vai cobrar uma questão top aí, de alto nível, e geral erra, tá? Já contextualizo. Então, falou execução, é do lado direito aqui, do lado par da parada. Muito bem. E aqui é o seguinte, ó, inscrição de RP, muito boa de ser explorada, tá bom? Riscos fiscais, cara, concurso Cefaz DF, velho, riscos fiscais, dívida ativa, olha que legal, administração financeira, e aposta total nisso aqui. Se eu fosse examinador, eu ia cobrar essa parada aqui. E aí eu contextualizo com você. Olha, várias questões que podem ser exploradas aqui. Seguinte, ó. No âmbito do plano de contas aplicado ao setor público, os riscos fiscais são registrados em contas da classe 7. 99%, velho, não sabe nem o que tá lendo ali. Cara, riscos fiscais, contas de classe 7. Uma dificuldade que o cara nem sabe o que é classe 7. Por quê? Porque ele não sabe que ímpar é devedor. Você não.
Cara, um ativo é ímpar, controle devedor. Caraca, show! Então 7 é controle devedor. Controle devedor é o lado esquerdo, velho. O lado direito é execução. Olha que louco. E aí, execução dos riscos fiscais é 8. Riscos fiscais somente é classe 7. Isso já foi cobrado, velho. 99% erra ou deixa em branco. Você não. Agora apareceu assim, ó, dívida ativa. Olha aqui, contextualizando, velho, prova de fisco. Tá caindo de maduro. Se o cara for inteligente, mas se o examinador for um mané, a gente não fazer o quê? A gente vai gabaritar o negócio, acertar tudo e vamos se embolar lá em tributário, nas outras paradas, né? Mas agora, se o cara em casca grossa aqui em contabilidade pública, começa a fazer a diferença, né? Esse tipo de exigência, tá bom? Aqui é tópico avançadíssimo para você. Então, falou execução é o quê? Controle credor. Como que você vai se lembrar? Lado direito da parada. Cara, imagem é tudo aqui, você vai se lembrar no cérebro. Lado direito, cara, é par, ativo, passivo. Pô, falou execução é par. Então, par. Passivo é o quê? Credor. Então, classe 8 é o quê? Controles credores. Então, tudo que fala execução, já era. Você vai seguir esse mapa mentalzinho aí na sua cabeça e vai fechar a parada. Outra coisa boa de você explorar essas questões de RP, velho. E aí o cara pode contextualizar plano de contas com lá demonstrações contábeis, que a gente já vai fechar aqui e vamos para demonstrações contábeis e encerramos nossa grande revisão aqui, tá bom? Ele pode falar assim, ó, o grupo, os restos a pagar inscritos computados como ingressos extra-orçamentários no balanço financeiro. Aí já tem que saber essa parada, a gente vai revisar já. São evidenciados, registrados em contas do plano de contas do grupo da classe controles da aprovação do planejamento e orçamento. Filho do céu, né? É metralhadora nos caras, né? Só sai derrubando. Então, se liga, inscrição da RP é bacana. As transferências concedidas, e aí o cara contextualiza lá com DFC, por exemplo, né? As transferências recebidas impactam positivamente o fluxo de caixa das operações e são registradas, entendeu? O cara pode utilizar essa parada aqui. Mas o mais comum é ele simplesmente utilizar esse só em PCASP. Mas se o cara quiser dar um plus, ele consegue também. E já vi, inclusive, questão nesse sentido. Tá bom? Então, cara, dá uma lida nessa parada aqui. E eu apostaria nesses negócios aqui de riscos fiscais, dívida ativa, considerando nós estamos nos preparando em uma prova de fisco, né? Então falou execução. Outra coisa, e aqui é para lançamento típico, mas eu acho que eu vou tratar aqui, ó. Isso. Tem essa regra de integridade aqui. Então o que mudou desse slide aí? Que os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentam a mesma natureza de informação, tá bom? Então, quando aparecer lá, isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Seguinte, aquisição da ambulância lá, enfim, à vista. Né? Na aquisição da ambulância à vista, e ele vai colocar assim, ó, vírgula, no âmbito da natureza de informação patrimonial, vírgula, haverá um registro de débito em tal conta e crédito em tal conta, tá bom? E às vezes ele coloca os numerozinhos. Nossa senhora, lançamento contábil, tinha que cair essa desgraça. Parece aqueles numerozinhos, né? 1.2, não sei o que lá. Cara, se liga na classe, no primeiro número só. Por quê? Porque você já sabe os números. Ímpar, ativo, né? Natureza devedora, par. Por isso que é importante você saber as classes. E com aquele plus ali dos grupos, tá? E aí, quando ele fizer isso, aquisição da veículo é isso, ele vai colocar no âmbito da natureza patrimonial. Aí você se liga, cara, débito e crédito tem que estar onde? 1, 2, 3 e 4. E aí você raciocina contabilmente lá na contabilidade básica. Cara, tá adquirindo uma ambulância. Ou seja, se é à vista, saiu um valor do caixa. Não é mesmo? Saiu o valor do caixa. Então eu tenho que creditar a caixa. Eu tenho que creditar o quê? Uma conta 1 do ativo. E eu preciso debitar o quê?
Um imobilizado. Imobilizado o que? Ativo. Então, débito 1, crédito 1. Isso, show de bola. Natureza patrimonial. Aí o examinador, o que ele vai fazer? Ele vai botar lá, no âmbito da natureza patrimonial. E aí ele vai colocar um lançamento lá orçamentário, de empenho, por exemplo. Ok? E aí fica a dica que um próprio fato, um único fato, uma única variação, pode ensejar registro em 3, na verdade a grande maioria até, enseja registro nas 3 naturezas de informação. Tá bom? Patrimonial, orçamentário e controle. A aquisição do veículo, à vista. E o que? No âmbito patrimonial, debitou o veículo, creditou o caixa, se for à vista. Se for a prazo, creditou o passivo. Né? Muito bem. No âmbito do orçamento, por quê? Porque para adquirir o veículo eu preciso o quê? Empenhar, liquidar, pagar. Tá bom? Então eu tenho crédito disponível ali na classe 5 e eu tenho que empenhar. Então 5, 6. Aí depois empenhei, liquidei, lançamento 6, 6. Liquidei, paguei, lançamento 6, 6 também. 6, 6 por quê? Debitou 6, creditou 6. Aliás, falou em estágios da despesa, estágios da receita, vai ser lançamento 6, 6. Então, se aparecer lá na sua prova, liquidação da despesa, como que você vai registrar? 6, 6. Arrecadação de receita, 6, 6. No âmbito da natureza orçamentária. Essa aqui é a grande dificuldade em termos de PCASP. O cara vai falar, ele quer um lançamento da natureza orçamentária. Velho, só pode ter 5 e 6 ali na parada. E se for os estágios da receita, se for os estágios da despesa, vai ser o quê? 6, 6. Show de bola. Pouca gente vai se ligar nessa parada. Outro detalhe, sempre que eu vou ver o caixa, nós vamos ter um registro de natureza de controle para aquela questão da destinação de recurso, que é aquela continha DDR, disponibilidade por destinação de recurso. Tá? Então, sempre que envolver caixa, véio, vai ter natureza de controle. Cara, destruímos PCASP, e aqui é você saber os níveis, né? Classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem. E aqui no subtítulo é a questão da consolidação. Então, falou em consolidação das contas, vai ser o quê? 5º nível. Subtítulo. E lembra-se que nós temos 2 consolidações, a do ente e a nacional. A nacional, o macete que eu coloco lá na aula é o quê? Exclui tudão. Exclui tudão. Que porra é essa de exclui tudão? Todas as contas intra e inter. Tá? Então tem até uma tabelinha lá na minha aula que aparece lá, né? Dígito 1, 2, 3, 4, 5, né? Então tem lá os XX, aquela paradinha lá. E aí no 5º aqui, nível 3, 4, 5, aqui vai ter as paradas. Isso aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí você precisa saber, consolidação nacional e doente. Isso aqui vem cobrando bastante, cara. Até deveria ter colocado aqui a tabelinha, infelizmente não. Então fica de temas de casa aí, dá uma olhadinha nessa tabelinha da aula aí, ok? Então, consolidação doente, consolidação nacional. Até vou lembrar disso aqui, destacar lá na véspera para vocês, tá? Fica na paz que vai rolar ainda. Exclui tudão, intra, inter. Vou destacar boa parte aqui. Aliás, isso aqui é um esquenta da véspera. Né? Da véspera vou pegar isso aqui, vou tratar alguns pontos e vou dar mais um plus com outros aí, tá? Presencial que eu tô falando. Show? Cara, demonstrações contábeis. A gente tem aí alguns minutos, né? 10, 15 minutos. Então, 15 minutos, demonstrações contábeis aplicadas no setor público em 15 minutos. Vem comigo e vão ser felizes. Cara, o que você precisa saber aí? Conjunto completo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Show demais! Então é o seguinte, nós temos aí 4 demonstrações contábeis, ok? Balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Essas são as 4 demonstrações previstas na Lei 4.320 de 64. Orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP. Show? E aí vem a NBCT SP11 e fala o seguinte, olha,
As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público é o quê? Balanço patrimonial, demonstração do resultado, DMPL, DFC, balanço orçamentário, notas explicativas e informação comparativa. Aqui, 2 asteriscos. Primeiro asterisco, segundo asterisco aqui. Primeiro asterisco, essa DR aqui não é discussão de relacionamento, demonstração do resultado. Então é a DVP aqui, ó, da 4.320, tá? É a DR lá, ó, da NBCT-SP 11. Show. DVP, beleza. E segundo asterisco é o seguinte, balanço financeiro não é previsto na NBCT-SP 11. Isso aqui uma hora vai cair, cara. Não sei quando, pode ser na sua prova. Tenho dito. Isso aqui vai cair em prova, ainda não foi cobrado pelo CESP, tá? Balanço financeiro, na verdade nenhuma banca que chegou ao meu conhecimento até agora cobrou isso aqui, mas tá caindo de maduro. Balanço financeiro não é previsto na NBCT-SP 11. Ok? Então fique esperto, cara. Nesse slide aí tem todas as demonstrações contábeis, considerando tanto a norma como a NBCT-SP 11. Então nós temos balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP, DFC, DMPL, informações comparativas e notas explicativas. Então esse é o conjunto completo. Cara, várias formas de ser explorado isso aqui. Coloquei algumas questões em simulados aí. Essa questão do balanço financeiro, ele colocar, por exemplo, vamos pegar aqui, uma forma de exigência é o seguinte, cara, básico, são demonstrações, ele pega a 4.320, as 4, ele coloca uma que não é, né? Outra coisa, ele fala assim, ó, são demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e ele deixa aberto. Você considera o quê? Isso que está na tela aí, tudão. Agora, o conjunto completo das demonstrações contábeis prevista na NBCT-SP 11. Ou seja, o cara blindou. Ele não quer saber, velho, 4.320. Ele quer saber o que está previsto na norma. E aí na norma, ele vai colocar lá o balanço financeiro, por exemplo. Vai tornar assertiva errada. Tá bom? Que mais? Ele vai colocar DVP. Cara, é meio polêmico. Eu marcaria errado. Ó, segundo a NBCT-SP 11... o conjunto completo das demonstrações contábeis inclui, entre outras, balanço patrimonial, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das variações patrimoniais. Certo ou errado? Para mim, errado. Tá bom? Claro que depois a gente vai discutir lá em via de recurso. Mas, cara, é bem provável, vai ser errado. Por quê? Ele está falando, segundo a NBCT-SP 11, se você der um Ctrl F lá no PDF da norma e digitar DVP, você não vai achar não, tá? Beleza? Então, assim, se liga nisso aí. Mas acho que o examinador ele não seria muito maluco de ir nesse nível aí. Agora, do balanço financeiro, muito barbada de ser explorado. Então, você precisa saber quais são as demonstrações. Então, esse é o primeiro ponto, com esses detalhes aí que eu falei. Segundo ponto, né, safamente, sabia que nosso tempo estava curto, eu tinha dado uma aula hoje, pouco antes aqui, tá bom? Dessa nossa revisão. E aí eu, cara, vou aproveitar esse slide, tá? E eu deixei em branco, se tivesse tempo eu ia escrever com vocês, que é mais bacana, né? E vai aparecendo ali as paradas, sei lá, fica mais dinâmico. Como não tem muito tempo, eu já trouxe pronto aqui, esse slide que eu fiz há pouco tempo atrás aí, tá? Então nós temos aí balanço orçamentário, vai acompanhando. Eu vou fazer uns tiquezinhos aqui. Balanço orçamentário, nós temos o resultado orçamentário. E aí você confronta o que foi arrecadado com o que foi empenhado. Ok? Então, se eu arrecadei mais que empenhei, eu tenho um superávit orçamentário. Se eu empenhei mais que arrecadei, nós temos um déficit orçamentário. É isso aí. Então, balanço orçamentário, ele vai confrontar o fixado, previsto com o realizado. Esse é o resultado orçamentário. Tá? O balanço orçamentário ele tem outras paradas, né, de análise só sob a ótica da receita, análise só sob a ótica da despesa, tá bom? E aí você vai identificar a economia
de despesa, por exemplo, você vai identificar excesso de arrecadação. Como que você identifica excesso de arrecadação? O que foi previsto com o que foi arrecadado, né? Ou o que foi receita prevista, receita atualizada, esse é o termo. Então, o que foi atualizado com o que foi arrecadado. Se eu arrecadei mais do que eu previ, eu tenho um excesso de arrecadação. Então, tem essa análise aí só sob a ótica da receita, só sob a ótica da despesa. E aqui também ele pode te cobrar aquela classificação em corrente, de capital. Ele pode te pedir, houve um superávit do orçamento corrente. Então, você vai pegar somente receitas correntes arrecadadas e confrontar com empenhos de despesas correntes. Então, superávit do orçamento corrente. Houve um superávit do orçamento corrente. Então, ele pode fazer um jogo aqui em termos de classificação de corrente e de capital. Isso é básico, né? Pode ser explorado lá em AFO e em contabilidade pública aqui, tá bom? Então, você precisa saber as origens da receita e os grupos lá de o grupo, né, de natureza de despesa corrente, tá? Cara, balanço orçamentário, isso aí. Maioria das questões cobra o resultado orçamentário. Ela vai te dar um monte de informação lá e você pega o que foi arrecadado e o que foi empenhado, tá? Se ela, às vezes, o CESP coloca lá, receita realizada, é a receita arrecadada. Receita executada, é a receita arrecadada. Despesa empenhada, despesa realizada, despesa executada, mesma farofa aqui, tá? Show! Balanço financeiro, resultado financeiro. Como que você calcula o resultado financeiro? Ingressos confrontando aí com dispêndios. Ingressos confrontando com dispêndios. Vai acompanhando aqui. Depois eu amplio para você aí. Ingressos e dispêndios. Então, esses ingressos eles podem ser orçamentários e extra-orçamentários. Tá bom? Então, o balanço financeiro ele envolve todo o balanço orçamentário, mais toda a parada extra-orçamentária. E aqui no extra-orçamentário, fica esperto nesse ponto aqui, ó, dos RPs. RP inscrito é ingresso extra-orçamentário. RP pago é dispêndio extra-orçamentário. Então, essa é a primeira forma que você pode calcular aí o resultado financeiro. Total dos ingressos menos total dos dispêndios. Show! Ou a segunda forma é confrontar os dois saldos, saldo do exercício anterior com o saldo do exercício seguinte. Tinha saldo do exercício anterior 90, saldo do exercício seguinte 100, resultado financeiro 10 pratas. Show? Beleza. Cara, o que mais? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Se os ingressos é maior que os dispêndios, né? Então, para você entender isso aqui, esse I é aquele Izinho lá, ó, tá? Ingresso maior que dispêndios, resultado financeiro positivo. Ingresso menor que dispêndios, resultado financeiro negativo. E aí que eu chamei a atenção para aquela parada que resultado orçamentário, superávit orçamentário. Resultado financeiro, superávit financeiro. Negativo. Não é superávit financeiro. Por quê? Porque o superávit financeiro ele é calculado lá no balanço patrimonial. Olha que legal, tá bom? Lá no balanço patrimonial. Então, ativo financeiro é maior que passivo financeiro e nós temos a questão de superávit. Fechamos? Não, né? Já que a gente falou de superávit financeiro, patrimonial, vamos para o balanço patrimonial. Então, pessoal, resultado financeiro positivo, resultado financeiro negativo, ou assim, resultado financeiro superavitário, aí tudo bem. O que não pode aparecer superávit financeiro, ele falar que superávit financeiro é apurado no balanço financeiro. Não, superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. Confronto positivo do ativo financeiro é maior que o passivo financeiro. Bem, já que a gente falou de balanço patrimonial, vamos lá, vamos para cá, ó. Balanço patrimonial, depois a gente volta ali na DVP. Então, o balanço patrimonial ele vai indicar o quê? O saldo patrimonial. E aqui no balanço patrimonial, deixa eu vir para mim aqui, eu explico e depois a gente amplia aí para você dar uma anotada aí, se for o caso. Então, balanço patrimonial, saldo patrimonial, nós temos duas estruturas. A estrutura da Lei 4.320,
que tem uma ênfase nos aspectos orçamentários e a estrutura da lei, das normas e do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ok? E aí divide em circulante e não circulante. E aqui é a mesma ideia lá da contabilidade geral. Ativos, grau decrescente de liquidez, de conversibilidade, passivo, grau decrescente de exigibilidade, curto prazo circulante, longo prazo não circulante, aquela mesma ideia, ciclo operacional, tudo se aplica aqui, tá? Então tudo que você estudou lá de balanço patrimonial da contabilidade geral se aplica aqui na estrutura das normas, que é o que ocorre na prática. Então a grande calo aqui da galera é esse negócio de financeiro e permanente, tá? E eu tô junto nessa luta, eu sei que não é tão simples, mas dá pra gente matar aqui questões teóricas, esse contexto do depende ou independe. Então, independe de autorização orçamentária, autorização legislativa, vai ser o quê? Financeiro. Depende de autorização orçamentária legislativa, vai ser o quê? Permanente, tá bom? Então, independe, depende, e aí você conjuga com essa questão da dívida, que eu vou ampliar aqui, ó. A questão da dívida é o seguinte, dívida flutuante é dívida de curto prazo, então é financeiro. Dívida fundada é uma dívida de longo prazo, é permanente. Mas sempre tem que ter uma farofinha para te prejudicar. E aí é o asterisco aqui, ó. E esse asterisco é o seguinte, a Lei 4.320, lá no artigo 105, ele fala que o passivo financeiro são as obrigações que independem de autorização orçamentária, legislativa, dívidas fundadas. Então, essa é a literalidade da lei. Então, se aparecer independe mais fundada, passivo financeiro, marca certo aí, tá? Se aparecer independe flutuante, marca certo também, tá? Nós temos aí a amostragem, pode seguir essa parada aí. Se aparecer depende fundada, certo. Depende flutuante, errado. Conseguiram sacar aí? Então, resumindo de maneira mais simples, simplória possível. Independe fundada, tá certo. Independe flutuante, tá certo. É passivo financeiro, tá? Agora, do permanente, vamos lá. Depende, permanente tem que depender, depende de autorização. Flutuante, errado, porque flutuante é de curto prazo. Depende, fundada, show de bola, tá certo. Ok? Então ele faz esses trocadilhos lá e aí já viu a confusão que pode ser, tá bom? Então independe financeiro, permanente depende. E essas questões da fundada. A grande jogada é que a lei tocou horror ali, senão facilitava um pouco. Mas a lei tá lá literalmente, né? Independe fundada, passivo financeiro. É um erro, né? Técnico aí, porque o correto seria independe flutuante. Eu já vi as duas formas de exigência, as duas consideradas corretas, uma considerando a literalidade, outra a doutrina, né? Enfim, as normas de uma maneira geral. Cara, é isso de balanço patrimonial, tá? Saldo patrimonial. DVP, vamos ali para cima então. DVP ela vai te indicar o resultado patrimonial. E aí o resultado patrimonial é o quê? Confronto de VPAs com variações patrimoniais diminutivas. Variações patrimoniais aumentativas. Maior, deixa eu colocar aqui para você. Variações patrimoniais aumentativas. Maior que VPDs, superávit patrimonial. Variações patrimoniais diminutivas maiores que VPAs, nós temos um déficit patrimonial. Tá bom? Então esse resultado patrimonial, ele é encerrado ao final do exercício, na mesma forma lá que a DRE você confronta a receita e despesa e tem um lucro líquido ou um prejuízo líquido, esse nós temos a apuração do resultado, vai lá para o patrimônio líquido do balanço patrimonial. Mesma ideia aqui, só muda as nomenclaturas. DVP, VPA confrontou com VPD, só que aqui nós não falamos lucro líquido, a gente fala superávit patrimonial, déficit patrimonial. No caso de um prejuízo líquido seria um déficit patrimonial. E aí é isso aí, em termos de DVP, basicão sobre as 4 demonstrações. DFC não se preocupa muito, por quê? Porque DFC segue a mesma linha, praticamente, cara. Tem detalhezinho? Tem. Mas assim, já era, né? Fechamos aqui o nosso tempo, 1h29 de gravação líquida aqui. Então,
já eras, né? Mas DFC, cara, operações, financiamento, investimento, aquela mesma ideia geral, tá bom? Vai aos 2 métodos, direto, indireto, praticamente igual aqui, tem um que outro detalhezinho, a gente destaca isso aí ao longo do nosso curso. DFC, show de bola. Depois nós temos DMPL, quase não é cobrado aqui no setor público, né? Se for cobrado vai ser alguma alteração do PL e aí segue a mesma linha. Cara, DMPL não tem diferença nenhuma da contabilidade pública. Então, se estudou lá na contabilidade geral, vai ser igual aqui na contabilidade pública. Notas explicativas é tudo aquilo que estiver insuficientemente evidenciado lá, que é importante, né? Para que seja relevante, uma informação relevante. Né, políticas contábeis, base de mensuração, isso aí tem que estar em notas explicativas e não é diferença aqui também, tá? Não tem muita diferença. Beleza, informação comparativa, os 2 anos ali, fechou todas. Cara, é isso, né? 1h30 de puro conhecimento aí, então eu agradeço a audiência, a paciência, então valeu aí, bem certinho aqui, 1 minuto e 30, 1h30 e 40 segundos. Né? Daí a galera pergunta, como é que consegue gerenciar o tempo para dar 1h30? Cara, se tivesse 10 horas, nós ia falar 10 horas aqui. Se tivesse meia hora, nós íamos falar em meia hora. Vocês vão ver lá na véspera, se eu não me engano, me deram 45 minutos. Nós vamos falar tudo isso aqui em 45 minutos. Talvez outros pontos, né? Apostas mais ainda. Eu vou ter um pouco mais tempo aqui para mentalizar. Manda energia positiva e bolinha de cristal, a gente sempre acerta uma outra questão. Siga lá no nosso Instagram, @Prof. Gilmar Possati, e o canal Contabilizando, se inscreve no canal. Vamos com tudo aí fazer essa parada. Uma boa sorte na sua prova, espero que essa revisão tenha sido útil e te espero aí então. Espero, né, ter contribuído na sua jornada e a gente vai com tudo aí até o final, tá bom? Estaremos juntos aí nessa jornada. Bons estudos, uma excelente prova, tamo junto e é só o começo aí da sua grande carreira aí no setor público. Valeu!